Vamos estudar neste vídeo um resultado importante de álgebra linear que tem a ver com aquilo que se chama mudanças de base. Num espaço vetorial E, é sempre possível ter um número infinito de bases diferentes. E a questão que se põe é, quando temos um espaço vetorial e uma determinada base, pode não ser conveniente para certas operações trabalhar nessa base. Pode ser mais fácil usarmos uma outra base. E, portanto, temos de saber, dado um qualquer elemento de E, numa determinada base, como escrever esse elemento numa outra base que possa ser mais interessante para o que estamos a fazer. Ou seja, se tivermos um espaço vetorial E com uma determinada base B e uma outra base B', e se tivermos um elemento do espaço E expresso de acordo com a base B, o que é que temos que fazer para expressar esse mesmo elemento na base B'? Portanto, dado x pertencente a E, eu quero saber como é que as componentes desse elemento na base B se transformam para as componentes desse elemento na base B'. Reparem que o problema aqui em causa não altera o elemento x. Ele é o mesmo elemento escrito em duas bases diferentes. A aplicação linear que estamos aqui a considerar é, portanto, a aplicação identidade. O elemento é o mesmo. Estamos apenas a expressá-lo de maneira diferente. Portanto, dada a aplicação identidade no espaço vetorial E, a aplicação identidade no espaço vetorial E não altera o elemento do espaço, a identidade aplicada a x é sempre igual a x, queremos expressar essa aplicação matricialmente, considerando no espaço de partida uma base B e no espaço de chegada uma base B'. Basicamente, a mudança de base é uma aplicação linear, a identidade, a qual é traduzida matricialmente na matriz dessa aplicação na base B, do espaço de partida, e na base B', do espaço de chegada. Ou seja, se eu tiver um vetor x1, etc., xn, escrito na base B, e aplicar a matriz que representa a aplicação identidade nas bases B e B' a este vetor, o que vou obter é o vetor x'1, etc., x'n. É o mesmo vetor, mas escrito agora na base B'. Podemos dizer que mudanças de base são casos particulares de representações matriciais de transformações lineares, em que a transformação linear em causa é a transformação identidade. Vamos ver um exemplo. Suponhamos que temos um espaço vetorial de dimensão 3 sobre o corpo dos escalares R. Uma base B constituída pelos vetores E1, E2 e E3 e uma base B' constituída pelos vetores F1, F2 e F3. Como temos de relacionar uma base com a outra, vamos considerar, por exemplo, o F1 igual a E1 mais E2 mais E3, o F2 igual a E2 e o F3 igual a menos E1 mais E2. Temos, portanto, um espaço vetorial E, duas bases B e B', a relação entre as bases, e agora queremos saber como é que, dado um vetor de E expresso na base B, ele é representado na base B'. Ou seja, qual é a matriz de mudança de base de B para B'. Pelo que acabamos de indicar, temos de saber como representar a aplicação identidade, dada a base B e a base B', e, em particular, como é que a aplicação identidade atua em cada um dos elementos F1, F2 e F3 da base B'. A identidade aplicada a F1 é F1. Mas o F1, em termos da base B, é escrito na forma 1 vezes E1 mais 1 vezes E2 mais 1 vezes E3. Agora, fazemos a mesma coisa para os outros elementos da base B'. A aplicação identidade aplicada a F2 é igual a F2. E isto é 0 vezes E1 mais 1
vezes E2 mais 0 vezes E3. Por último, a aplicação identidade aplicada a F3 é F3, que é menos 1 vezes E1 mais 1 vezes E2 mais 0 vezes E3. Ou seja, a matriz de mudança de base de B' para B, a maneira como escrevemos os elementos da base B' em termos dos elementos da base B, é a matriz com colunas 1, 1, 1, 0, 1, 0, menos 1, 1, 0. Esta matriz corresponde à mudança de base de B' para B. A matriz que corresponde à mudança de base de B para B' é, por resultados gerais cuja demonstração deve ser estudada, a inversa desta matriz. Fazendo as contas, é a matriz cujas colunas são 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 2, 1. Esta é a matriz que muda da base B para a base B'. Vamos agora aplicar esta matriz de mudança de base a um elemento conhecido na base B, por exemplo, ao vetor 1, 1, 1. Devemos obter o mesmo vetor expresso na base B'. Ora, o vetor 1, 1, 1 é, na base B', o vetor F1. Pelo que isto vai dar o vetor F1 na base B', ou seja, o vetor 1, 0, 0. De facto, se fizermos as contas, 0 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais menos 2 vezes 1 dá 0. E menos 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 0. Portanto, o mesmo vetor na base B' tem componentes 1, 0, 0. Ou seja, é o F1. É claro que, se o vetor não for algum destes que já conhecemos, a utilização da matriz de mudança de base torna o nosso trabalho muito mais simples. Por exemplo, quais serão as componentes do vetor V, dado na base B com as componentes 3, 2, 1, escrito na base B'? A resposta é dada exatamente pela conta que acabamos de fazer, mas agora aplicada ao vetor com componentes 3, 2, 1. Se fizermos as contas, isto dá o vetor de componentes 1, 3, menos 2, que é a expressão do vetor V na base B'.